Bom, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sidney Cabral, eu sou Sensei do Método Vida Desperta com Reiki. Também temos outros cursos sazonais, e agora nós estamos nesta aula de aquecimento, aula número 4 de um destes cursos sazonais, que é o curso de Reiki nível 1, iniciante Shoden, o Despertar. Nesta quarta aula, nós começaremos a passar algumas informações sobre os processos de criações, as criações de ordem mental que nos favorecerão neste processo educativo no despertar com Reiki. Nós fizemos alguns apontamentos que queríamos trazer para vocês a respeito dos primeiros atos preparatórios para esta nossa jornada de criações mentais, que começa com conhecimento sobre nós mesmos. E este conhecimento só é possível através de introspecções meditativas. Por isso, esta nossa aula terá uma pequena teoria e muita prática. Quando eu digo muita prática, nós não passaremos horas aqui, mas quero dizer que a teoria será abreviada para que nós possamos colocar a mão na massa. E nesta mão na massa nós estaremos a fazer um verdadeiro processo terapêutico ou autoterapêutico. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos trazer a você. Bem, comecemos então a falar sobre os conceitos necessários de uma meditação. A primeira coisa que nós vamos falar sobre a meditação é sobre os elementos essenciais de uma meditação guiada. Embora existam diversos estilos e abordagens em meditação, do tipo mindfulness, meditações ativas, transcendentais, entre outras, e eu vou explicar mindfulness, que é a atenção plena, ou seja, a meditação de mindfulness é uma exercitação para a atenção plena. Meditações ativas, que são aquelas meditações com um propósito bem definido, em que eu vou decretar algo muito especial, vou fazer uma afirmação, eu também utilizo a meditação com este objetivo. As meditações transcendentais são aquelas meditações em que nós queremos um estado alterado de consciência, uma extrapolação mental, a busca por algo maior que não está neste plano dimensional e sim noutro plano dimensional diferente do nosso, entre outras. Toda meditação que seja bem estruturada, especialmente a meditação guiada, ela costuma conter elementos-chave que favorecem o estado de presença, o que significa o estar em meditação. Então, aqui estão as principais ou os principais elementos da meditação ou de uma boa meditação. O primeiro elemento é o elemento intenção clara, intenção objetiva. Este deve ser sempre considerado como o propósito da meditação. Toda meditação deve começar com um propósito bem definido. Pode ser o relaxamento, alívio de ansiedade, conexão espiritual, autoconhecimento, foco mental, entre outras coisas. E hoje nós vamos nos reconectar com o nosso centro de paz, o centro de paz interior. E esta prática é para liberar também as tensões acumuladas e, por conseguinte, identificar os estados desarmônicos e diluir todos esses estados desarmônicos, o que implica necessariamente no início de um processo curativo. O outro elemento, ou segundo elemento de uma boa meditação, é a postura e o ambiente adequados. Nós precisamos entender que, seja lá qual for o ambiente em que nós nos encontrarmos, nós devemos ter uma postura meditativa, o que significa estarmos confortáveis ou num assento, uma cadeira, uma poltrona, ou deitados na nossa cama ou num divã. Só que muito cuidado ao deitar-se em qualquer lugar para que você não adormeça e perca os benefícios da meditação. Por isso é necessário que você faça um preparo prévio.
Você deve se alimentar frugalmente. Enfim, uma alimentação leve para que o sistema digestório não exija muita circulação de sangue, diminuindo a circulação no campo cerebral e produzindo o torpor que te levará da sonolência ao adormecimento. Além da alimentação leve, você também deverá beber bastante água, mas não ao ponto de lhe trazer desconforto durante o tempo em que estiver em meditação. Beba naturalmente. Nunca espere ter sede para a ingestão de água. Beba poucas quantidades, com maior frequência. Os aspectos fisiológicos também deverão ser considerados para que eles não lhe incomodem durante a meditação, assim como também a condição de higiene, para que você também não se sinta desconfortável e perca o foco. O ambiente deverá ser o ambiente mais tranquilo possível. O seu quarto, um escritório, o banheiro, locais onde você saiba que não sofrerá interferência de terceiros. A interferência quebra o ciclo do processo e essa quebra prejudica os resultados pretendidos. Considere então sempre um ambiente não ruidoso. Implemente sons suaves, iluminação baixa e aromas. Os aromas poderão ser um incenso suave ou óleos essenciais, o que eu recomendo, simplesmente porque os aromas estimulam o sistema límbico, região do cérebro responsável pelas emoções e memórias. Considere, porém, que esses aromas deverão estar relacionados com os seus anseios de felicidade, de cura, de saúde. Simplesmente porque o sistema límbico, provocado por estes aromas, possa remeter a questões episódicas do passado, questões traumáticas, dever-se-á ter cuidado, por exemplo, com aromas que remetam a momentos infelizes da sua vida presente. Alguns são da sua vida passada e você não os conhece, mas com certeza você saberá quais são os aromas que te trazem mais felicidade. Utilize-os. Isso será muito bom. O terceiro elemento de uma boa meditação é o foco na respiração. A respiração ela é a porta de entrada para o estado meditativo. Ela acalma o sistema nervoso e ancora a mente no momento presente. A inspiração traz o prana que percorre os canais energéticos, nadis e meridianos, revitaliza a função dos chakras e reabastece o dantian de Qi, ou Chi, como preferirem, a energia vital, pela interação dos elementos ar, água, terra e fogo. Como isso funciona, afinal? Bem, quando nós inspiramos e trazemos o prana, que preenche todo o espaço e que representa a energia rei ou energia universal, a matéria primordial de que todas as coisas e seres que conhecemos é constituída, nós estamos a alimentar não só as nossas camadas energéticas, como também o nosso corpo biológico. Como o caminho natural deste prana são nadis e meridianos, que entregam a função de distribuição aos nossos chakras. Quanto melhor a regularidade de absorção de prana, maior será a acumulação de fluido vital ou Qi. Obviamente, onde se instaurar essa energia do amor, que é a energia rei, nos propiciando maior vitalidade, não sobrará espaço para energias desqualificadas, aquelas que estabelecem os estados desarmônicos, bloqueios, doenças. Porque o nadis principal está centralizado no nosso corpo, ele leva o prana do topo da cabeça até a planta dos pés, num processo de enraizamento com o plano terreno, donde, por acréscimo, absorvemos a energia ígnea do planeta, que ajuda a compor o nosso Qi e a nos sustentar magneticamente em equilibração no planeta em que vivemos. É a verdadeira interação entre o céu e a terra. Nisso, pelo prana, temos o elemento ar. Pela nutrição que ele faz às células, temos o elemento água, já que a composição de nossas células é o elemento aquoso. Pelo aterramento desta energia, temos o elemento terra e o fogo é representado pela energia ígnea, a vida do próprio planeta, dando vida e sustentação a tudo que está na sua superfície. Como nós falamos que temos que ter foco, que foi o item 3, o elemento 3 de uma boa meditação, foco na respiração,
Agora eu vou ensinar a você a respiração violeta. Eu quero que neste momento você feche seus olhos, inspire profundamente, expire lentamente. Faça isso algumas vezes. Agora, eu quero que você mentalize diante de si, à sua frente, uma bola de luz, uma bola na cor violeta. Essa bola é energia viva, é energia pura e ela circula diante de você. Você continua a inspirar profundamente, trazendo todo o prana, e expirar lentamente, devolvendo ao universo os resíduos psíquicos e orgânicos que não satisfazem o seu propósito de felicidade. O que você fará agora é inspirar e trazer toda essa energia que você criou, a energia violeta, para o seu interior. Agora, o que eu quero que você faça é educar a forma como você inspira e expira. Basicamente, o que você precisa fazer é colar a língua ao palato e, de boca fechada, entender que a inspiração e a expiração se faz por um canal natural. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz. Na sequência, eu quero que você inspire e traga toda essa energia. Ela adentrará o seu corpo biológico e energético, mas deverá ser conduzida por você, esta luz violeta, pela parte anterior do seu corpo, passando rente à sua coluna vertebral. Então você vai inspirar, traz a luz violeta pela sua narina, conduz essa luz violeta pelo chakra laríngeo, pelo chakra cardíaco, pelo chakra gástrico, pelo chakra umbilical, pelo chakra sexual, conduzindo esta energia por detrás da sua coluna, a partir do chakra fundamental. Ela vai subir por trás da sua coluna, entre a coluna e as suas costas. Vai subindo, passando pelo chakra posterior ao umbilical, o chakra posterior ao gástrico, o chakra posterior ao cardíaco, o chakra posterior chamado humeral. O ar passa pelo laríngeo e sai pela narina, e a energia violeta sai pelo chakra humeral. Agora que nós já aprendemos como funciona a respiração violeta e nós a utilizaremos no nosso exercício prático, eu quero que você conheça o quarto item ou o quarto tópico necessário para o conduzimento de uma boa meditação, que é o relaxamento do corpo físico. Guiar um relaxamento progressivo dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés é o nosso objetivo. Isto ajuda o corpo a liberar tensões e facilita o mergulho interno. Isso pode ser feito com sugestões suaves de relaxamento muscular e percepção corporal. O que este texto nos sugere é que nós devemos estar atentos durante toda a respiração em cada setor que o ar percorre, como ele entra, onde ele chega, como ele chega, para onde ele retorna, como ele sai. E a repetição deste processo implica a necessidade de percebermos como nós nos encontramos fisicamente. Você pode sugerir a você mesmo como está a minha cabeça, o meu ombro, o meu pescoço, a musculatura da face, os meus braços, as minhas pernas, os meus pés. Quando você faz essas sugestões, você percebe às vezes que a sua mandíbula está travada, que a sua testa está enrijecida, que o seu pescoço está endurecido, que os seus braços e ombros estão tensos, e você vai modificando isto, fazendo relaxamento sistemático. Quando você tem êxito neste cometimento, você pode passar para a próxima fase deste processo de entendimento sobre os elementos que compõem uma boa meditação. E o quinto elemento é a âncora de atenção.
Durante a meditação, a mente pode divagar. Ter uma âncora de atenção ajuda a manter o foco. As âncoras mais comuns são a própria respiração, como nós já vimos, um som. E este som pode ser tanto um mantra, como, por exemplo, um sino tibetano ou outra música, sons da natureza, da água, dos pássaros. Se você ainda não estudou conosco o Reiki e não sabe o que são mantras, mantras não são frases criadas por outras pessoas, mas mantras são intenções, afirmações, decretações daquilo que nós desejamos modificar em nossas vidas. Muito importante dizer é que o mantra não aceita a palavra não. O não em si mesmo é uma afirmação que nós não desejamos. Nós queremos afirmações positivas. Então, nunca dizemos não quero mais sofrer, não quero mais ser pobre, não quero mais sentir dor. Nós diremos sim, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida financeira mais estável, eu quero ser mais saudável. Entre as âncoras comuns, também utilizamos um ponto de visualização. Pode ser uma luz, o símbolo, a natureza. A luz, já demos o exemplo da respiração violeta, onde criamos uma energia curativa para utilizarmos durante a nossa respiração. E esta quarta aula de aquecimento, ela foi toda elaborada pensando na nossa sexta aula, que será a das criações mentais. Entre os pontos de visualização, além da luz, que mencionamos a respiração violeta, a criação da energia violeta, você também poderá utilizar um símbolo. Se você já estudou conosco em o método Vida Desperta com Reiki, você já conhece todos os símbolos do Reiki. O Shokurei, o Seireiki, o Honsha-se Shonen, o Daikomyo e o Haku, símbolos utilizados no sistema tradicional de cura natural Usui Reiki Ryoho, que é ensinado no Ocidente, sabendo que originalmente Usui não ensinou os símbolos. E a natureza é a oportunidade, um ponto de visualização que você tem, mesmo durante um passeio, uma ida à praia, de abstrair por alguns segundos, um minuto que seja, em contemplação ativa, em recolhimento, e colocando em prática tudo o que nós estamos a ensinar nesta aula. Por fim, como âncora, nós já ensinamos, você deve tomar a consciência corporal. Então, perceber as sensações físicas que você tenha eventualmente, um desconforto, uma dorzinha, uma emoção de tristeza, de ansiedade, de medo, uma dor. Durante uma meditação, se esta meditação for guiada, você poderá também fazer visualizações que poderão ser criativas ou simbólicas, como: veja, neste momento nós estamos a caminhar por uma floresta, a receber uma luz curativa, encontrar um guia espiritual ou o seu eu superior, ativar os chakras com cores ou luzes. Mas o primordial é que nós façamos as afirmações. Isto é indispensável para completar o processo da nossa meditação. As afirmações deverão, como dissemos, ser sempre positivas. E afirmações são aquelas frases curtas, no presente, com vibração positiva, que ajudam a reprogramar padrões mentais. Em psicanálise, costuma-se dizer que o inconsciente é quem nos governa, e isto é a mais pura verdade. Tanto o é que nós temos visto muitas vezes sermos compelidos pelo inconsciente a tomar atitudes ou posturas das quais adiante nós nos arrependeremos. Para que você entenda isso, farei uma pequena analogia. Se você não passou por isso na sua infância, já deve ter visto alguém passar. Durante o período escolar, quando éramos pequenos, duas pessoas divergiam, duas crianças divergiam, e elas iniciavam aquilo que poderia vir a ser, posteriormente, uma via de fato, ou seja, uma briga, um contato físico, agressivo. Mas elas se demoravam naquela discussão acalorada, e, ao redor, muita gente, outros alunos, diziam: vai lá, pega ele. Alguns até empurravam uns contra os outros, que se chocavam e voltavam, porque nenhum dos dois tinha a intenção de brigar efetivamente. Mas se brigássemos, no final, alguém sairia ferido e machucado e diria o seguinte: por que eu fui fazer aquilo? Poderia ter sido evitado,
mas todas aquelas pessoas que estavam ao redor representavam simplesmente o inconsciente se manifestando e agindo sobre você, que é o consciente. Existe também outra situação, já que, neste exemplo, se você não se recorda dos períodos de infância ou não viveu uma situação semelhante, certamente você já passou nesta situação em sua fase adulta, em que uma pessoa te ofende e você, por mais resistente que seja às ofensas, num determinado momento resolve ofender também, replicar, reagir. Por que isto acontece? Simplesmente porque a decisão da ofensa não foi sua. Você não tinha aquele hábito, mas o inconsciente queria se manifestar e fez com que você tomasse uma atitude que não lhe é própria. A menos, é claro, que você tenha se exercitado bem, de acordo com a primeira aula de aquecimento que nós passamos, em que nós te ensinamos o tratamento dos maus hábitos, o Nentatsu Ho. Se você está se exercitando assim, através do tratamento dos maus hábitos, você terá certamente maior poder sobre si mesmo e não deixará que o inconsciente te governe. Quando você fizer afirmações positivas, portanto, diga coisas do gênero: eu sou merecedor de amor e equilíbrio. É uma ótima afirmação. Existe um outro item que compõe uma boa meditação, que é o silêncio ou pausa consciente. Às vezes você poderá divagar, os seus pensamentos escaparem do círculo da atenção, e você precisará retomar a sua atenção plena na sua meditação. Isto é plenamente natural. Aos poucos você vai conseguindo um maior domínio. E este domínio se chama silêncio ou pausa consciente. Momentos de silêncio são essenciais para integrar o que foi sentido e permitir que a mente entre em um estado contemplativo profundo. Mesmo que breves, estas pausas silenciosas têm um grande poder. O último elemento de uma boa meditação é um retorno gradual e consciente ao estado de vigília. Então você deverá movimentar suavemente o seu corpo, agradecer pelo momento, reafirmar a sua intenção: eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu já sou feliz. E aí você abrirá os seus olhos calmamente. Se você entendeu bem essa nossa breve teoria, nós podemos passar então agora para a nossa meditação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de paz. Escolha uma posição confortável, sentado ou sentada, deitado ou deitada. Permita-se agora simplesmente estar. Feche os olhos suavemente e comece a prestar atenção à sua respiração. Inspire profundamente e aproveite os ensinamentos sobre a respiração violeta. Crie a luz violeta diante de si. Inspire profundamente. Permita que a luz violeta perpasse pela parte anterior da sua coluna vertebral. Entre a coluna e o tórax, essa luz vai descendo, beneficiando cada um dos chakras até chegar no Dantian. Agora, expire para que esta mesma luz passe agora pela parte posterior da sua coluna, entre a coluna e as suas costas, perpassando por cada um dos chakras posteriores, com correspondência na parte anterior do seu corpo. Essa luz sobe lentamente e a exalação também se faz pelo nariz. Apenas o ar sai pelas suas narinas, porque a luz violeta
está agora a sair pelo seu chakra humeral, do lado esquerdo do seu ombro, na parte posterior. Repita este exercício de inspiração e expiração consciente. A luz violeta a entrar, a reabastecer cada um dos chakras na porção anterior do seu corpo, a chegar no Dantian, aumentando assim o volume de energia vital, ou Qi, que está naquele reservatório. Devolva pela expiração a energia violeta que passa pelo posterior do seu chakra umbilical, subindo para o posterior do seu chakra gástrico, o posterior do seu chakra cardíaco, o posterior do seu chakra laríngeo, enquanto a luz violeta sai pelo humeral, todo o ar exalado sai por sua narina. Mentalize agora que uma luz branca está sob a sua cabeça. Que essa luz branca, a cada inspiração, desce por nadis e meridianos. E a maior porção dessa luz branca está a descer pelo nadis principal, aquele que percorre alinhado com a sua coluna vertebral. Que essa luz chega até o chakra da raiz, e toda a energia dos seus meridianos nas plantas dos pés, junto com essa luz, mantém contato com a Terra. Neste momento, acontece o aterramento das energias desqualificadas que são absorvidas pelo centro da Terra, que lhe devolve a energia ígnea, para que, junto com essa luz branca, ela suba novamente pelos meridianos, pelo nadis principal, Sushumna, e extrapole literalmente pelo topo da cabeça, que é o chakra da coroa. A cada inspiração, toda essa energia desce. É o próprio prana. Limpa e equilibra os chakras. Reabastece o seu centro de vitalidade de Qi. Devolve para o centro da Terra as energias desqualificadas e traz a energia ígnea que compõe o seu Qi, fazendo um processo de higienização, de limpeza, de equilibração. Permaneça assim por cerca de 30 segundos a 60 segundos, inspirando e expirando, mentalizando a passagem desta energia por nadis e meridianos. Mais uma vez, inspire pelo nariz e expire pelo nariz. Sinta o ar entrando e saindo. Agora, eu quero que você eleve
a sua atenção para o topo da cabeça. É hora de tomar a consciência corporal. Comece o relaxamento, desde o couro cabeludo. Perceba a sua testa, se está franzida. Relaxe a musculatura. Perceba se seus olhos não estão demasiadamente apertados. Relaxe também. Sinta toda a musculatura do rosto se desfazendo, relaxando com leveza. Solte a sua mandíbula. Relaxe o pescoço e os ombros. Deixe os braços mais pesados ao longo do corpo ou pousados pela palma das mãos sobre suas pernas. Solte as mãos, os dedos. Relaxe o peito. Inspire e perceba como está a sua postura. Se você não está oprimido, com as costas curvadas, ao inspirar, encha o peito e corrija a postura. Perceba como está a barriga. Lembre-se de controlar a respiração pelo diafragma. É esta membrana que faz a movimentação dos pulmões, comprimindo ao inspirar, comprimindo e relaxando. Solte qualquer tensão do seu quadril. Relaxe suas pernas. Relaxe os seus pés. Permita que todo o seu corpo se entregue à mais absoluta paz. Se você está preparado ou preparada agora, chegou o momento da sua cura. Agora, eu quero que você imagine uma luz suave descendo do alto. A luz das esferas mais elevadas, que é a luz da cor dourada. Uma luz tranquila. Ela toca o topo da sua cabeça. Continue a controlar o inspirar e o expirar. Essa luz vai se espalhando, preenchendo todo o seu corpo. Sinta essa luz ativando seu bem-estar. Essa luz é a sua cura, a sua paz interior. Continue assim, inspirando e expirando, sentindo essa luz magnânima que vai envolvendo todas as suas camadas sutis e o seu corpo biológico. Essa luz percorre seu corpo físico. Essa luz percorre o seu campo energético, harmonizando, equilibrando, limpando. Permaneça assim alguns instantes neste estado de luz e de cura. Mentalize com o seguinte mantra: minhas células, minha saúde, células minhas,
estejam equilibradas, estejam plenas, estejam saudáveis. Corpo meu, esteja equilibrado, esteja pleno, esteja saudável. Mantenha-se neste mesmo mantra por 30 a 60 segundos. Agora que você já está quase encerrando, eu quero que você repita mentalmente, em voz baixa: eu me permito viver em paz. Eu sou luz, equilíbrio e amor. Eu confio na sabedoria da minha alma. Eu me reconecto com o meu propósito. Tudo está bem no meu mundo interior. Respire profundamente e permita que estas palavras ecoem em todo o seu ser. Agora, aos poucos, vá trazendo sua atenção de volta ao corpo. Perceba os sons ao seu redor. Perceba o som do sino tibetano. Movimente suavemente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Se desejar, espreguice gentilmente. E quando se sentir pronto ou pronta, abra os seus olhos. Leve consigo a paz que encontrou aqui. E lembre-se, sempre que precisar, este espaço interior estará à sua espera. O espaço que você criou para a sua meditação. Diga: gratidão por este momento. Que a luz te acompanhe sempre. Eu espero que você tenha aproveitado esta aula e exercite-se baseado naquilo que nós ensinamos, naquilo que você aprendeu hoje. E na próxima semana, no próximo sábado, dia 31, às 15 horas, nós estaremos reunidos novamente para a nossa quinta aula, que será a nossa aula em que nós começaremos o trabalho de criações mentais propriamente dito. Tudo isso facilitará a você para que você consiga participar do nosso curso gratuito de Reiki online de uma forma bastante produtiva. Eu espero que você tenha uma boa vida.